Verdes Mares Notícias. Informações, notícia, previsão do tempo, política, saúde e bem-estar. Seu dinheiro, esporte. Detalhes. No ar. Verdes Mares Notícias. Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Verdes Mares Notícias. A partir de agora você confere os principais destaques durante a semana. A edição de áudio é de Lucas Nogueira. Verdes Mares Notícias. Resumo da semana. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, órgão de pesquisa ligado ao Ministério do Planejamento, apresentou dados preocupantes da atual situação da Previdência Social. Entre 95 e 2017, a despesa do INSS com o pagamento de aposentadorias e pensões, já descontada a inflação do período, quadruplicou. Saltou de 141 bilhões para 561 bilhões de reais. O déficit da Previdência com o INSS passou de 1,1 bilhão em 1995 para quase 184 bilhões em 2017. O presidente do IPEA, Ernesto Lozardo, afirma que só a reforma da Previdência pode garantir no futuro os direitos dos aposentados. Sem a reforma, eu não vou garantir direito de ninguém. Vai ser necessário que os possíveis aposentados, os beneficiados futuros, vão perder direitos. Isso aconteceu em outros países. O deixar para depois é o seguinte: enterrar agora um futuro. A reforma da Previdência foi o principal tema durante o retorno dos trabalhos no Congresso Nacional. A mensagem do presidente Michel Temer, lida pelo primeiro secretário do Congresso, deputado Jacobo, defendeu a urgência da reforma. Os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia, também fizeram uma defesa enfática do controle de gastos e da reforma da Previdência. É essencial que reformemos sim a Previdência para eliminar privilégios, muitas vezes privilégios injustificáveis. Se a gente ampliar prazo, não vota nada. Então o prazo é fevereiro, ponto final. Eu acho que tem tempo, todo mundo tem clareza do seu problema fiscal, todos os governadores. Os parlamentares também têm clareza da necessidade da reforma, com todas as dificuldades. Mesmo assim, ainda não houve acordo nesse primeiro dia sobre o andamento da proposta. O relator, deputado Arthur Maia, acredita que a votação fique somente para o fim de fevereiro e, depois disso, acha difícil conseguir os votos necessários para aprová-la. Temos dois problemas, a falta de voto e a falta de tempo. São dois problemas graves. Eu, pessoalmente, acho que se não votarmos em fevereiro, não há mais o que ser feito. Em reunião nesta segunda-feira, representantes do Detran Ceará, Polícia Rodoviária Federal e AMC e do Ministério Público Federal decidiram que o atraso no pagamento do DPVAT e do IPVA não constitui infração de trânsito. Dessa forma, o motorista não fica sujeito à multa de trânsito nem à apreensão do veículo até a data de vencimento do licenciamento. O procurador da República, Oscar Costa Filho, defendeu mudanças no calendário de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, no Ceará, para a unificação das cobranças dos tributos relacionados aos veículos. Segundo o procurador, em outros estados brasileiros, a cobrança do imposto, que serve de referência para o pagamento do seguro DPVAT, conforme previsto na lei, coincide com o licenciamento. É a nossa tese, à luz da legislação, e eu fiz uma pesquisa em todos os estados. O vencimento do IPVA é no licenciamento. Tem a cota única do IPVA. O DPVAT, na verdade, ele acompanha o IPVA. O problema acaba sendo no IPVA. Quer dizer, em todos os estados, pode fazer uma pesquisa, eu fiz a pesquisa, o IPVA é pago junto com o licenciamento. E aí você tem a cota única no final da placa, ou então faz o parcelamento. O DPVAT apenas vai acompanhar o IPVA. A unificação das cobranças depende de uma decisão administrativa da Cefaz, responsável pelo recolhimento do IPVA. O superintendente adjunto do Detran, Pablo Ximenes, informou que o órgão vai continuar enviando, junto com a correspondência de cobrança do licenciamento, o boleto do DPVAT para os motoristas que não tiverem pago o seguro em dia. Ele confirmou que durante as fiscalizações, os agentes continuarão exigindo apenas o comprovante de licenciamento. O DPVAT, ele é uma obrigação legal, que é condição do licenciamento. Então,
É nesse momento, no momento do licenciamento, que o Detran vai verificar se há ou não há quitação do seguro obrigatório. Importante que as pessoas entendam os dois aspectos do seguro obrigatório. Um é um seguro, como qualquer outro, de cobertura por acidente de trânsito, e o outro aspecto é o aspecto de obrigação legal para o licenciamento. O Detran só verifica esse segundo aspecto, e ele vai verificar seguindo o seu calendário tradicional, que sempre foi feito, que é o calendário de licenciamento, onde veículos com placa terminada em 1 devem licenciar em março, veículos com placa terminada em 2 devem licenciar em abril e assim sucessivamente. Os senadores decidiram nesta terça-feira acelerar a tramitação de 2 projetos dedicados à segurança pública e apreciá-los já nesta quinta-feira, primeiro dia de votações deste ano. Um deles é o projeto que torna obrigatória a instalação nos presídios do país de aparelhos que bloqueiam o sinal de celular que tramita em regime de urgência. O objetivo é combater a ação do crime organizado nas penitenciárias, evitando que os detentos se comuniquem com o exterior. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que o projeto entra na pauta de hoje do plenário, quando deve ser aprovado e seguir para a Câmara dos Deputados. Ele defendeu a iniciativa como um reforço à prevenção do crime. Ano passado sobraram quase 2 bilhões de reais no FUNPEN, que não foram aplicados. Por quê? Porque o FUNPEN só pode construir penitenciária. Então agora nesse projeto é permitido também que o FUNPEN possa utilizar recursos, ou vai flexibilizar esse recurso para que ele possa ser utilizado na compra de bloqueadores, na compra de armamento, na compra de equipamentos de inteligência, né, para que a gente faça preventivamente e não apenas punitivamente. Teve apoio dos líderes, presidente? Não, unanimidade dos líderes, inclusive regime de urgência. O senador Tasso Gereissati apresentou nesta terça-feira no plenário do Senado requerimento solicitando a realização de sessão temática para debater o tema da violência e a segurança pública no Brasil. Para o debate serão convidados os ministros da Justiça, Torquato Jardim, da Defesa, Raul Jungmann, e o secretário nacional de Segurança Pública, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Em seu requerimento, o senador Tasso Gereissati sugeriu que a sessão aborde diversos aspectos, como crime organizado, sistema penitenciário, menor infrator, tráfico de drogas e armas e vigilância de fronteiras. Eu nunca pensei em ver no meu estado e na minha capital cenas como as que foram vistas na chacina perto do Barroso. Não esperei ver em seguida uma outra chacina numa prisão em Itapajé. E talvez tenha sido a maior tragédia da história do estado do Ceará, movida por uma violência sem precedentes que tem acometido o nosso estado, mas infelizmente acometendo não somente o estado do Ceará, mas o Brasil inteiro. Em função disso, sei que já vários senadores falaram e estão preocupados com essa situação da violência, mas eu gostaria de encaminhar e que Vossa Excelência pautasse com a maior urgência possível um requerimento pedindo uma sessão temática aqui no plenário, solicitando a presença dos responsáveis nacionais a nível federal da segurança pública no nosso país. O requerimento do senador Tasso Gereissati para debater o tema da violência e a segurança pública no Brasil foi aprovado de ofício pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região publicou nesta terça-feira a decisão que condenou o ex-presidente Lula a 12 anos de prisão no caso do triplex do Guarujá. Com isso, foi aberto o prazo para que ele possa recorrer. O documento de 6 páginas faz um resumo da denúncia e dos argumentos da defesa no julgamento. No acórdão, os desembargadores afirmam que a denúncia é bastante clara e indica todas as circunstâncias em que teriam sido cometidos os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, não havendo ausência de correlação entre denúncia e sentença. Os advogados do ex-presidente Lula foram intimados nesta terça. Hoje começa a contar o prazo de até 12 dias úteis para que eles entrem com os chamados embargos de declaração, questionamentos de pontos do julgamento, mas que não alteram o resultado.
Os embargos de declaração vão ser analisados pela 8ª turma do TRF4, a mesma que aumentou a sentença de prisão do ex-presidente Lula. Os desembargadores não têm prazo para julgar esse recurso. O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, apresentou nesta quarta-feira o texto que vai à discussão e votação no plenário da Câmara após o Carnaval. A votação da proposta está marcada para o próximo dia 20. Não muda nada na forma como os trabalhadores rurais se aposentam. Nenhuma mudança também para os trabalhadores que recebem o benefício de prestação continuada. Um salário mínimo para idosos com mais de 65 anos que se aposentam sem ter contribuído ao INSS ou para quem tem necessidade especial. O tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada caiu de 25 para 15 anos. A mais nova alteração ao texto diz respeito ao pagamento de pensão integral e vitalícia para os cônjuges de policiais mortos em serviço. De acordo com o deputado Arthur Maia, novas mudanças só serão implementadas ao projeto com a garantia de votos. O texto vai ser submetido ao plenário e podem haver modificações no plenário. A nossa orientação é de que só façamos qualquer tipo de modificação que tenha resultado em votos. A reforma é uma necessidade do Brasil e não adianta fazer concessões para aqueles que estão contra a reforma. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que ainda há tempo para aprovar a reforma da Previdência no Congresso Nacional e acha que isso vai acontecer até o fim do mês. Para ele, o governo não precisa pensar em um plano B. Não tem plano B. No momento, a ideia é aprovar a reforma, né? No momento que você começa a trabalhar com mais de um plano, você já entra enfraquecido. O Senado aprovou nesta quarta-feira a obrigatoriedade de instalação de bloqueadores de sinal de celulares em todos os presídios do país. Os aparelhos serão custeados com recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Hoje, o FUNPEN só pode ser usado para a construção de unidades prisionais. O autor da proposta, o presidente do Senado, Onísio Oliveira, lembrou que cerca de 2 bilhões de reais do FUNPEN foram contingenciados no ano passado. De acordo com a relatora do projeto, a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, a intenção é impedir estelionatos e enfrentar o crime organizado. O prazo para a instalação dos bloqueadores será de até 6 meses. O projeto, que tramitou em regime de urgência, ainda será analisado pela Câmara dos Deputados. O Código da Cidade de Fortaleza, projeto de lei complementar, encontra-se em tramitação no Legislativo Municipal e a previsão é que a votação ocorra ainda neste semestre. A nova proposta atualiza o Código de Obras e Posturas do município, como destaca a titular da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, Águeda Muniz. A gente passou 2015, todo 2013, preparando o código, 2013, 2014, 2015, e discutimos bastante esse código com a população. Esse código hoje se encontra, a minuta de lei se encontra na Câmara Municipal, para que os vereadores possam analisar, entender, dirimir dúvidas com a nossa equipe técnica, e depois de votar, passe a ser sancionado pelo prefeito Roberto Cláudio e publicado. A publicação desse código, ou seja, quando ele passar a valer, vai ser um diferencial na vida das pessoas. Tipo, hoje você vai poder ter o seu escritório de arquitetura em casa, o seu escritório de contabilidade, fazer também quem vende bolos, a mulher que precisa trabalhar e às vezes não tem com quem deixar o filho, mora num edifício de apartamento, muitas vezes a convenção de condomínio não permite que se trabalhe. A Prefeitura de Fortaleza está abrindo essa possibilidade de você ter um negócio no seu apartamento. A questão também da certificação ambiental. Nós temos aí as nossas construções sustentáveis que merecem ter um selo de sustentabilidade da Prefeitura, produtos também, atividades. Às vezes eu fabrico determinado produto e gostaria de ter um selo sustentável para agregar valor ao meu produto. E a Prefeitura de Fortaleza vai passar a certificar. Ainda segundo a titular da SEUMA, o Código da Cidade foi concebido com o intuito de servir como manual do cidadão, uma espécie de guia com boas práticas. O nosso manual enquanto cidadão para tratar bem a nossa cidade, garantir que ela tenha a qualidade ambiental, a qualidade construtiva, o seu uso, do jeito que a gente sonha para qualquer cidade, né? Ter uma cidade aprazível, uma cidade boa de se viver. Então, o nosso código hoje em vigência, ele se chama Código de Obras e Posturas. Ele existe desde 1971, ou seja, faz 37 anos que esse código está em vigência.
e precisa de melhorias, porque o enfrentamento às mudanças climáticas, os processos de licenciamento online, as novas tecnologias de habitação, até mesmo a questão da habitação em si, né, de como as habitações de unidades mínimas, como em São Paulo já tem de 14 metros quadrados, em alguns lugares até 10, 12 metros quadrados, o acesso à habitação também está contemplado, na verdade, nesse novo código que traz uma série de inovações que estão desatualizadas no código de vigência. O Verdes Mares Notícias volta daqui a pouco com um resumo dos principais acontecimentos da semana. Verdes Mares Notícias. Ô, minha senhora? Diga, meu rapaz. A senhora poderia me dar informação? Eu não, mas os meus 2 netos conhecem tudo por aqui. Ô, confete, serpentina. Peraí, minha senhora. O nome dos seus netos é Confete Serpentina? Isso mesmo. Vale, que nome estranho. Mas por quê? É que a mãe dele saiu pra brincar o carnaval e lá não se preveniu. Aí tá aí. Voltou com confete e serpentina. Neste carnaval, a melhor atitude é se prevenir. Uma campanha da Verdinha. Verdinha! A comunicação, o bom humor e a simpatia de Gleudson Rosa fazem as manhãs da Verdinha um verdadeiro show de atrações. Mais informação, mais prestação de serviço, mais entretenimento. O show da manhã ganhou mais 1 hora. Agora, de segunda a sexta, das 9 às 11h30 da manhã. Verdinha! Ei, menino, tu vai pra onde? Pai, vou só ali dar um mergulho. Peraí, meu filho, que eu vou com você. Me dê aqui sua mão. E quando você entrar na água, não solte a minha mão. Mas, pai, eu sei nadar. Sim, mas eu não sei. Se o carnaval é na praia, a atenção tem que ser redobrada. Uma campanha da Verdinha. Verdinha! Verdes Mares Notícias. Já estamos de volta. 4.140 armas de fogo são adquiridas pela Secretaria de Segurança Pública do Ceará. O anúncio foi feito nesta quinta-feira. Conforme o titular da pasta, André Costa, o armamento será distribuído para uso de policiais civis e militares. A compra, feita por meio de uma licitação internacional, somou investimento no valor de R$6 milhões. As pistolas devem ser utilizadas em todo o território cearense. São 2.000 pistolas para a Polícia Civil e 2.140 para a Polícia Militar. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, afirmou nesta quinta-feira que a Corte pode reavaliar a possibilidade de políticos condenados, em segunda instância, conseguirem disputar as eleições com base em decisões liminares, ou seja, provisórias. Essa possibilidade é prevista, em alguns casos, pela própria lei. De acordo com a ficha limpa, políticos condenados por órgão colegiado em segunda instância não podem concorrer nas eleições por 8 anos. Mas diz que se o condenado obtiver no Superior Tribunal de Justiça, terceira instância, uma decisão favorável, pode, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida. É com base nessa regra que vários políticos fichas sujas já conseguiram registrar a candidatura e concorrer nas eleições. O ex-ministro Antônio Palocci pediu para ser ouvido de novo na ação em que foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. Ele tenta fechar um acordo de delação premiada. O pedido para um novo interrogatório foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que julga os recursos da Lava Jato. Os advogados de Palocci afirmam que o ex-ministro quer cooperar com a elucidação dos fatos criminosos dos quais participou. Ele foi condenado a 12 anos e 2 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro e por administrar uma conta de propinas da Odebrecht com o PT e por intermediar o repasse de $10 milhões ao casal de marqueteiros Mônica Moura e João Santana, responsáveis por campanhas presidenciais do partido. A defesa de Palocci afirma que o ex-ministro pode falar sobre assuntos como atos praticados por ele na operacionalização do recebimento de propinas, vantagens indevidas solicitadas por ele e indicação de origem e destino das propinas.
Os principais bancos do país anunciam nova redução das taxas de juros cobradas no crédito para pessoas físicas e empresas. Os comunicados foram divulgados à imprensa após a decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, de cortar a taxa básica de juros, a Selic, para 6,75% ao ano. O presidente Michel Temer destaca que a redução dos juros é fruto da política governamental. A inflação caindo, os juros caindo, os bancos todos vão acompanhar essa redução muito sensível, muito expressiva, muito significativa, que tem sido decretada responsavelmente pelo Banco Central. Ou seja, nós não praticamos atos, e nem o Banco Central pratica atos não responsáveis. Ou seja, não gestos apenas de natureza, digamos, populista, mas aquilo que é compatível, que é de acordo, que está de acordo com as necessidades do país. Quando eu digo que os juros diminuem, é claro que isto terá repercussão para você viver melhor, para o supermercado não aumentar os preços, para você poder desfrutar um pouco mais do salário que você ganha e, portanto, também acompanhar o desenvolvimento do país e desenvolver-se com o nosso Brasil. O Ceará já conta com uma sucursal da Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais. A inauguração nesta quinta-feira na FIEC, em Fortaleza, contou com a presença do presidente da Abinam Brasil, Carlos Alberto Lância, além de empresários e autoridades municipais, estaduais e federais, assim como representantes da Anvisa e AGFIS e do Departamento Nacional de Produção Mineral. Para o superintendente da Abinam Ceará, Lucas Ferianci, a criação da sucursal no estado acontece por uma necessidade do setor, que vive um cenário de crescimento econômico. Esse é um setor que cresce a aproximadamente 8,2% de crescimento agregado nos últimos 10 anos. Então é um segmento que realmente vem crescendo e o consumidor está buscando cada dia mais saudabilidade. Então a gente vê cada dia mais pessoas buscando geração de saúde, procurando mais exercitar, tudo. E nós, das águas minerais, podemos oferecer o produto mais saudável que existe, mais natural que existe para esses consumidores, que é a água mineral natural. O superintendente da Abinam Ceará já adianta o trabalho que vem pela frente. Nós vamos entrar com várias campanhas de conscientização dos consumidores, de apoio aos consumidores também, tirar dúvidas de consumidor. A gente vê que o consumidor tem várias dúvidas em relação ao que é uma água mineral natural, o que é outro tipo de água. Então a gente vai realmente trabalhar nesse esclarecimento dos consumidores, né? Tem uma total abertura para os órgãos também. A gente está querendo criar uma parceria, um canal de transparência com a Anvisa, com o DNPM, unir o segmento, né? O governo e as associados. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, Ronaldo Botelho, deferiu nesta quinta-feira liminar para afastar todas as torcidas organizadas do Ceará Sporting Clube dos jogos nos campeonatos organizados pela Confederação Brasileira de Futebol. A Procuradoria da Justiça Desportiva entrou com um pedido de liminar após receber um ofício do Ministério Público do Estado do Ceará relacionados à violência praticada dentro e fora das arenas nos dias de jogos do Ceará. A decisão prevê ainda a proibição de uniformes, faixas, bandeiras e qualquer outro utensílio com nomes e símbolos das organizadas. A medida permanece em vigor até o julgamento no Pleno, que será realizado no próximo dia 22 de fevereiro, em sessão itinerante que vai acontecer em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O índice de crimes violentos, letais e intencionais no mês de janeiro deste ano no Ceará foi apresentado nesta sexta-feira pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. O primeiro mês de 2018 registrou 164 CVLIs em Fortaleza, o que, comparado com o mesmo período do ano passado, houve acréscimo de 34,4%. Há um ano à frente da SSPDS, o titular André Costa não nega que existem falhas estruturais no combate à criminalidade. Nós temos problemas estruturais. É importante entender que quando dá certo ou quando dá errado, não é só a polícia que atua, né? Nós temos um conjunto de ações que precisam ser feitas. Tem o trabalho da polícia, a responsabilidade nossa da segurança pública, tem a responsabilidade do sistema judiciário, TJ, Ministério Público, Defensoria Pública. Tem também a parte do sistema prisional, que interfere bastante nessa dinâmica. E ainda os trabalhos de prevenção social, que envolve prefeitura, estado, enfim.
É um conjunto de processos, né, que vieram ao longo do tempo e que culminaram nesse ano 2017, no ano que passou, continua em 2018, com esse pico aí de violência e de homicídios. O secretário André Costa reforça que o Estado pediu várias vezes nos últimos anos apoio do governo federal para a situação de violência no Ceará. Todos os pedidos foram negados, segundo o delegado. Nos últimos anos, o Estado do Ceará pediu por várias vezes, oficialmente, apoio do Exército, pediu apoio da Força Nacional e todos esses pedidos de apoio foram negados. Ano passado, participei de um encontro com todos os secretários de Segurança Pública em fevereiro do ano passado, Segurança Pública e Administração Penitenciária. Naquele momento, o governo federal falou em mandar Força Nacional para o Estado do Ceará e nós aceitamos. Mas você tem a ideia, eles queriam mandar cerca de 250 policiais da Força Nacional. Nesse momento, eu não vejo problema nosso com ostensividade, porque o governo do Ceará colocou mais de 2.700 policiais nas ruas do estado do Ceará. Agora, o que é que nós precisamos? Estamos pedindo e vamos receber. Nós precisamos não o governo federal substituir o nosso trabalho, porque o nosso trabalho, a polícia tem trabalhado e tem alcançado dados positivos. Precisamos da União que ela assuma o seu papel nesse processo. Se nós temos um problema no estado do Ceará envolvendo facções que não atuam apenas no Ceará, mas atuam em todos os estados do Brasil, fica claro que não vai ter como esses estados eles conseguirem pactuar, né, e agir em conjunto se não for o governo federal à frente desse processo. O território interior sul do Ceará foi o único a registrar queda no número de crimes violentos letais e intencionais quando comparado com o mesmo período de 2017. Em janeiro deste ano foram registrados 79 assassinatos, enquanto em 2017 o número foi de 93, 15% a menos. O maior aumento aconteceu no interior norte. Lá, o número passou de 46 para 87 no comparativo dos meses de janeiro, representando uma variação de 89,1%. No total, o aumento de CVLIs no estado foi de 38%. Em janeiro do ano passado, o Ceará registrou 349 assassinatos. Já em 2018, o mês fechou com 482. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. A defesa tenta evitar que o ex-presidente seja preso antes de terminados todos os recursos no caso do Tríplex, em Guarujá. O ministro encaminhou o caso para apreciação no plenário. Fachin afirmou que o entendimento do Supremo é rejeitar habeas corpus que já foi negado anteriormente por outro tribunal superior. E lembrou que conceder liminar usando esse instrumento jurídico é uma exceção, só vale em casos de constrangimento ilegal. Os advogados do ex-presidente Lula alegaram que a execução da pena após condenação em segunda instância contraria a Constituição e que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Porém, desde 2016, o Supremo entende que a prisão pode ser cumprida após a condenação em segunda instância. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula afirmou que a decisão de Fachin dará ao plenário do Supremo a oportunidade de aplicar a Constituição Federal, especialmente no que se refere à garantia da presunção de inocência até decisão final, da qual não caiba mais recursos. O Ministério Público Federal no Distrito Federal enviou nesta sexta-feira à Justiça as alegações finais em uma ação em que o ex-ministro Gedel Vieira Lima é réu por obstrução de justiça. No documento, os procuradores pedem que Gedel seja condenado a 7 anos de prisão por ter tentado impedir o acordo de delação premiada do operador financeiro Lúcio Funaro. Ao solicitar a condenação de Gedel, os procuradores argumentam que ele tentou atrapalhar investigações das operações Sepsis e Cui Bono. Eles apontam que, em 1 mês e meio, Gedel fez 17 ligações para a mulher de Funaro, Raquel Pita, para saber se ele faria um acordo de delação premiada. Para o Ministério Público, essas ligações tinham como objetivo intimidar o casal por conta do poder político de Gedel. Ainda segundo o MPF, antes da prisão de Funaro, o ex-ministro jamais havia tido contato com Raquel Pita.
Eu sou Alex Mineiro. E eu sou o Thiago Norões. E esse foi o Verdes Mares Notícias, com um resumo das principais notícias da semana. A edição de áudio é de Lucas Nogueira.